Então, quinto ano, agora aula de história, por favor, pegue o caderno de história, faça o cabeçalho completo. Não esqueçam, por favor, de colocar a data de hoje, 4 de maio de 2020. História é a nossa disciplina. O nosso assunto é a mineração no Brasil. Estamos no módulo 2, tá? E lá nós temos assim a expansão do território, que vocês vão encontrar nas páginas 246 até 249. Tudo bom? E aqui começa todo o nosso enredo de hoje em relação à mineração no Brasil. É um assunto muito extenso e a gente tem que prestar atenção na leitura. Tem que ler direitinho para entender legal, tá? O processo de colonização do Brasil teve início nas regiões litorâneas. Que regiões litorâneas são essas? São aquelas regiões que é banhada pelo Oceano Atlântico. Certo? O Brasil não é banhado pelo Oceano Atlântico? Aquelas regiões todinhas que estão assim bem próximas ao Oceano Atlântico são chamadas de regiões litorâneas. E aí, na página 246, nós temos aí as regiões litorâneas. Tá? E o que ele quer dizer? Atividades econômicas do Brasil dos séculos 17 e século 18. Esse aí é o mapa que nós temos, o mapa do século 17 e século 18, que nós temos aí, tá? Todas as atividades que promoveu o deslocamento dos colonos para o interior da mineração. Aí nós temos, vamos ver aí direitinho. Um mapa que tem aí o meridiano de Tordesilhas, que a gente já estudou o Tratado de Tordesilhas, nós temos o meridiano aí, que fala da cana-de-açúcar. Nós temos uma legenda que tem cana-de-açúcar, pecuária, mineração, drogas do sertão, rota de expansão da pecuária, tem limite atual do território brasileiro, atual divisão política administrativa brasileira. Nós temos aí esse mapa, essa legenda aí nos permite fazer a leitura deste mapa. A questão número 1 está assim: quais atividades econômicas estão indicadas no mapa? Quais são as atividades econômicas que estão indicadas no mapa? Nós temos a produção de açúcar, nós temos a extração das drogas do sertão, nós temos a pecuária e a mineração, né? O que são drogas do sertão? São produtos silvestres de grande valor comercial, como o cacau e a castanha do Pará. Aí a número 2. De que maneira podemos relacionar essas atividades com a expansão do território brasileiro? Aí a gente não está vendo o mapa? Essas atividades estimularam a ocupação do interior da colônia. E aí, essas atividades aí que estimularam a ocupação do interior de cada colônia aí. E dentro dessa expansão, tá, dessa mineração e a expansão do território, nós chegamos à corrida do ouro, tá, que foi também muito promissora para essas regiões. Aí nós temos lá, a intensa migração para as regiões das minas, ficou conhecida como a corrida do ouro. No início, as pessoas que partiam para essas regiões costumavam se reunir em arraiais. O que acontece? Quando eles descobriam que tinha ouro em um determinado lugar, ia muita gente para aquela região. E aquela região começava a ser povoada. E esse povoamento recebeu o nome, em muitas condições, de arraiais. Um dos arraiais muito importante foi o Arraial de Araxá, em Minas Gerais, tá? Muito importante, o Arraial de Araxá, né? Que a gente se fala, a literatura fala de Dona Beija, fala de muita coisa voltada para esse arraiá. Muitas pessoas ficaram ricas. Esse arraiá, aqui no Brasil, geralmente, ele enriquecia muita coroa portuguesa, tá? Então, assim, essa corrida do ouro também foi um grande muito enriquecedora para os portugueses, porque até então nós ainda éramos colônia de Portugal. Então a exploração aqui era demais da conta. O Brasil era para estar a 1000 anos-luz, muito na
frente aí de muitos países desenvolvidos, se por acaso essa colonização tivesse sido justa, mas não foi, tá? Aí nós temos essa coisa do ouro nos arraiais. Os habitantes dos primeiros arraiais sofriam com as condições ruins de suas moradias e com outros problemas, como a falta de alimentos nas regiões de mineração. Havia poucas pessoas que se dedicavam ao cultivo de lavouras. Dessa maneira, quase todos os alimentos precisavam de ser trazidos de outros lugares, que tornavam seus preços muito mais altos. Ou seja, a preocupação deles era só a mineração. A plantação era difícil. Quase ninguém fazia, tinha essa prática. Então tinha que vir de um lugar para poder abastecer aquele outro lugar, aquele arraial, por exemplo. E muitas das vezes chegavam com preços absurdos. Só quem tinha condições de manter a despensa, vamos dizer assim, sortida, eram as pessoas que dominavam as lavouras, porque os colonos, vamos dizer assim, não tinham muitas condições de estar se suprindo desses alimentos não, porque já vinham muito caro para aquela região, tá? Aí vem os abastecimentos das minas. Os moradores da região das minas tinham necessidade de diversos tipos de produtos, como ferramentas, roupas e alimentos. Essas mercadorias, em sua maioria, eram trazidas de outras regiões da colônia, transportadas no lombo de mulas, coitada das mulas, por comerciantes conhecidos como tropeiros, tá? Os tropeiros abriam caminhos que permitiam um maior contato entre as regiões da colônia. Ao longo desses caminhos, formaram-se os núcleos populacionais que posteriormente tornaram-se cidades. Ou seja, depois de muito tempo, começou a crescer, de uma tal forma que formou-se as cidades, tá? E essas cidades tinham nomes, né? A formação do núcleo urbano, como é que se deu essa formação desse núcleo urbano? Como é que foi isso? Né? Ao longo do século XVIII, alguns dos arraiais formados na região das Minas cresceram, dando origem a vilas e cidades. As sociedades formadas nesses locais eram mais variadas que aquelas formadas em torno do engenho de açúcar. Ou seja, eram mais pessoas que vinham para poder formar aquelas vilas, aquelas cidades. Já na região dos engenhos de açúcar, só era mesmo o dono do engenho junto com os seus funcionários, tipo assim, com seus empregados. Já nas vilas, não. Nas cidades, não. Eram pessoas de diversos tipos de jeito de agir, de pensar. Pessoas que, às vezes, muitas delas tinham dinheiro, outras não. Mas viviam, a cidade foi crescendo, porque eles tinham cada um tinha o seu modo de vida diferente, de agir, de pensar, diferente dos engenhos. Os engenhos eram uma área também grande, onde tinha uma certa estrutura, mas somente para o povo da Casa Grande, junto com os seus funcionários, que na época eram os escravos. Deu para entender? Aí nós temos aí, ó, a cidade de Vila Rica, em Ouro Preto. Foi uma das cidades fundadas no período da mineração. Vila Rica. A tia conhece essa cidade. É linda, né? Transferência da capital. Olha que legal. Em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. No porto do Rio de Janeiro era feito o embarque para Portugal do ouro extraído das regiões das minas, da região das minas. Ou seja, vinha de lá de Minas Gerais, aí chegava no porto do Rio, aí aquele ouro todo era transferido para Portugal. O Brasil não ficava com nada. Até então não era Brasil, era colônia, né, de Portugal. Não tinha uma independência política, social e econômica definida. Não tinha, Dom Pedro I ainda não tinha declarado a independência do Brasil. O Brasil não era independente, era colônia de Portugal. Então tudo que aqui produzia tinha que ir para lá, mandava para a coroa portuguesa. E eles enchiam o bucho com o nosso ouro, né? Vamos fazer, meus amores, a página 249. Só a página 249, tá bom? Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.